gente, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo com vocês? Estou retornando hoje então para dar continuidade ao tema sonhos, símbolos e paranormalidade, a parte 2. Segura aí que eu te explico. E aí, gente, tudo joinha? Tudo tranquilo? Beleza? Como é que vocês estão? Fiquei aí ausente durante alguns dias, mas vocês já sabem de cor e salteado que Fernanda ausente é agenda cheia, graças a Deus. Bom, então assim, gente, antes de dar continuidade a esse assunto, porque eu fiz o vídeo anterior, né, foi sobre sonhos, símbolos e paranormalidade, eu gostaria muito de conversar com vocês. É rápido, mas é muito importante, tá? Hoje é dia 23 de junho, é o último dia da minha vida em que eu tenho 35 anos de idade, amanhã eu faço 36. E se hoje eu tô aqui na frente dessa câmera gravando mais este vídeo para vocês, é porque em março do ano passado eu precisei ter consciência. E mais importante do que consciência, eu tive que ter coragem. Porque fazer palestras ao vivo é uma coisa, gravar vídeos é outra completamente diferente. A gente fica meio nervoso, a gente fica meio confuso, né? Às vezes as coisas dão errado, volta e meia eu tenho gato subindo ali nos nichos da parede, né? Tem cachorro querendo sair do colo, vocês acompanharam tudo isso aí, o sol batendo, dando uma exposição de luz enorme, mas enfim, tudo dá errado, mas no final das contas acaba dando certo, né? O que eu quero dizer é que quando eu ultrapassei esses medos e essas inseguranças, eu comecei a ter retornos. Eu comecei a ter retornos muito positivos, como por exemplo, o e-mail que eu recebi hoje da Carolina, um abraço Carolina, de Barcelona, dizendo que também fez maratona nos meus vídeos e que estava ansiosa para ver o próximo, né? Ela deu algumas sugestões de temas que mais tarde a gente vai abordar também, tá? Então assim, aquele momento de coragem que eu tive que ter em março do ano passado gerou frutos. Então, por isso que é tão importante a gente ultrapassar os nossos medos. E eu explico para vocês por que é que eu tinha medo. E é importantíssimo que vocês ouçam essa parte. Quando eu comecei a receber todas essas canalizações, todas essas informações que hoje eu compartilho com vocês, todos esses conhecimentos, mais tarde foi dito que era para eu gravar vídeos. Que era para eu atingir um número ainda maior de pessoas. Pessoas essas que sequer me conheciam, que não assistiam às minhas palestras aqui no sul do país, né? Pessoas que não me conheciam como taróloga, então eu tinha que chegar até essas pessoas precisavam de mim. Essas pessoas precisavam saber o que eu sei, né? O que eu sabia na época. E aí eu lembro que eu relutei muito dizendo, eu não vou. Eu não vou, porque tudo isso que eu recebi de vocês, muitas delas eu não sei fazer. Eu não consigo aplicar na minha vida ainda. Eu recebi e estou fazendo o meu esforço para aplicar e ser aquilo que eu sei, tá? Mas é hipocrisia eu chegar na frente de uma câmera, explicar tudo isso para as pessoas e não saber ser, não conseguir fazer totalmente tudo aquilo que eu sei. Eu não vou. Eu só vou gravar vídeos no dia em que eu for totalmente perfeita, que eu souber fazer tudo isso que vocês me passaram. Porque eu iria me sentir uma mentirosa. E aí depois que eu tive aquela discussão com o astral, com os meus mentores, né? Imediatamente eles responderam da seguinte forma: Fernanda, uma coisa é tu se subestimar. É tu achar que as coisas vão demorar para que tu consiga atingi-las. Uma coisa é tu achar
que tu ainda não é capaz. Mas tu não pode de maneira alguma subestimar as outras pessoas que vão te assistir. Não é porque tu ainda não consegue que elas não vão conseguir. O nível de consciência de vocês é diferente. A única coisa que tu precisa fazer é passar essas informações adiante. As pessoas vão entender que tu não é perfeita, mesmo que elas não te conheçam. E elas vão ouvir tudo o que tu vai dizer e vão refletir sobre tudo o que está acontecendo na vida delas. E com o livre-arbítrio que foi dado para elas é que elas vão decidir se vão mudar ou não. E não te preocupa com relação às tuas mudanças, porque toda vez que tu falar com elas e para elas, tu vai estar se ouvindo também. E por repetição, a tua mente vai mudar junto. Vocês vão ter um conhecimento em comum e cada um vai fazer a sua parte para aplicá-lo na própria vida. Uns vão conseguir, outros não, mas ninguém vai poder dizer que não sabia de nada. Então eu tive que ter aquele ato de coragem, porque aquilo ali que foi dito fez muito sentido para mim. Não que eu estivesse realmente subestimando vocês, mas eu estava me subestimando. Eu estava querendo atingir uma perfeição antes do tempo. Claro que quando a gente lê um livro sobre ciências, por exemplo, isso não faz da gente um cientista. O conhecimento não faz a gente ser alguma coisa, mas o conhecimento tu tem, e com ele é que tu decide se tu vai ser um cientista ou não. Eu tenho todo esse conhecimento e dentro das minhas possibilidades eu estou fazendo o possível para chegar até o fim dele, para atingir o máximo que eu posso. Mas eu fui muito prepotente, muito pretensiosa, muito ambiciosa, querendo atingir essa perfeição logo, de um dia para o outro. E esperar para compartilhar esses conhecimentos com vocês só depois que eu conseguisse. Foi muita pretensão da minha parte. E eu humildemente peço desculpas para vocês. E eu só peço desculpas para vocês porque esses conhecimentos poderiam ter chegado até vocês bem antes. Mas eu precisava ter levado esse puxão de orelha primeiro, tá? Então era importantíssimo. Então, se hoje o canal Falando Abertamente da Fernanda Pimentel Oficial já tem em torno de 12.100 e poucos inscritos, é porque eu estou no caminho certo. É porque nós estamos no caminho certo. Porque eu vejo vocês compartilhando os conteúdos. Eu vejo vocês comentando os vídeos. Eu vejo vocês me marcando em publicações. Eu vejo vocês me seguindo. Eu vejo vocês me procurando. Eu vejo vocês escrevendo para mim. Eu vejo vocês me agradecendo. Quando na verdade nem precisava. Mas enfim, muito obrigada pelos mais de 12.000 inscritos. Muito obrigada pela paciência de vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pela compreensão de vocês. Tudo isso só me motiva a não parar mais, tá bom? Bom, então vamos direto ao assunto. Então no último vídeo nós abordamos o tema sonhos, paranormalidade e símbolos, né? Era isso, sonhos, símbolos e paranormalidade. Por que é que eu pedi no vídeo anterior que vocês assistissem o programa Os Paranormais, que tá aqui numa playlist do meu canal, para quem tá chegando nesse vídeo agora e não assistiu o vídeo anterior. Por que que eu pedi para que vocês fizessem isso? Porque o meu processo de autoconhecimento começou com uma curiosidade. Eu queria que vocês tivessem essa curiosidade também, porque o ser humano ele é muito curioso. Ele sempre quer saber principalmente do futuro. Por isso que ele procura cartomantes. Por isso que ele procura mães,
pais de santo, né? Qualquer tipo de oraculista, a gente está sempre querendo saber o que vem depois, para poder se precaver caso seja alguma coisa ruim e para ficar feliz com antecedência caso seja alguma coisa muito boa, né? Então, muitos de vocês talvez digam que poder ver o passado, o presente e o futuro nas cartas, nos búzios ou onde quer que seja, é um dom. É um dom dado por Deus para algumas pessoas específicas. E não é. Não é um dom. Como eu disse no vídeo anterior, esse é o nosso normal. Mas a nomenclatura está errada, né? É chamada de paranormalidade. Eu nunca trabalhei com o tarô. Nunca. Antes disso, antes de me tornar terapeuta holística, palestrante e taróloga, eu trabalhava com vendas. Eu trabalhava com atendimento ao público, de telefonia fixa, telefonia celular, trabalhei em ouvidoria de clientes, trabalhei com transportes, fui massoterapeuta, eu tive uma série de profissões. Trabalhei com departamento infantil, como eu disse para vocês, né, numa escola, num clube. Então nada disso tinha a ver com esoterismo. Nada, não tinha nada a ver com ver o futuro das pessoas, não tinha nada a ver com ajudar as pessoas de forma psicológica, mesmo sem ser psicóloga, não tinha nada a ver com isso. Então como que hoje eu consigo ver nas cartas? Foi a curiosidade. Foi a vontade de querer saber como que existem pessoas que conseguem ver a vida das outras através de desenhos. Como que um desenho, isso aqui é papel, cartolina, sei lá que tipo de papel que é, mas é papel. Enfim, é um papel com um desenho. Tá aqui, uma carta, uma árvore, uma torre, uma cegonha, uma cruz, e eu não vou ficar aqui mostrando 36 cartas. Mas são desenhos impressos num papel, em papéis. Como é que alguém tem a capacidade de ver a vida de uma outra pessoa num papel desenhado? Eu precisava saber, eu queria entender. E mesmo quando eu comecei a ser taróloga, ainda assim eu tinha dúvidas. Eu tirava as cartas para as pessoas e estava ali, abertamente, né, a vida dela. Tudo que tinha passado, o que estava acontecendo, as tendências de futuro, porque o futuro, eu sempre digo para quem já se consultou comigo, não é fixo, é uma tendência. Quando tu muda de atitude, o teu futuro muda, tu já trilha para uma outra possibilidade de futuro, então por isso que ele não é fixo. As tuas escolhas é que fazem o teu futuro. Quando tu muda de escolha, quando tu muda de foco, o futuro muda. É simples assim. Então eu embaralhava as cartas e queria saber quem que mandou as cartas pararem. Quem é que disse, Fernanda, para agora de embaralhar? Para agora, porque todos os desenhos estão na ordem correta para te mostrar a vida daquela pessoa. Como que os desenhos se organizavam? Como que eles ficavam um do ladinho do outro de forma perfeita? De que jeito? Quem é que fazia isso? E como que símbolos eram capazes de me mostrar a vida de alguém e o futuro de alguém? Desenhos, não tem nenhuma palavra aqui nesses baralhos. Nem no baralho cigano, nem no tarô, em nenhum baralho tem palavras dizendo vai acontecer tal coisa. É só desenho, só. Quem é que faz isso? Aí já vinha eu perguntando para a espiritualidade. Quem é que manda isso para mim? Caspita Dio santo porca miséria. Quem é? Quem é que está fazendo essa consulta comigo? Tem alguma entidade me ajudando? Eu nunca pedi a presença de entidade nenhuma. Eu nunca fiz parte de nenhuma religião. Eu não peço para Preto Velho, eu não peço para Pombagira, eu não peço para Iemanjá, eu não peço para Exu, eu não peço para ninguém. Nada, nada, nada. Como que as cartas me mostram? Eu não peço sequer para o povo cigano, que são as pessoas que elaboraram esse oráculo, né? Que é baralho cigano, foram os ciganos que começaram com a leitura das mãos. Como vocês viram na entrevista com o Paulo Storniolo, né? Então, foram os ciganos que elaboraram esse oráculo, né? E aí disseminaram para o mundo de outras maneiras. Aí já foi para a França, enfim, já vasculhou o mundo inteiro. Passou por todos os países, por todos os continentes.
Mas quem é? Eu não peço para cigano, não peço para orixá, não peço para coisa nenhuma. Aí é que as respostas começaram a chegar. Vocês estão todos conectados, vocês todos são uma coisa só. Como eu disse no vídeo, eu sou tudo o que há. Quando eu passei para vocês aquela canalização que eu recebi, né? Vocês estão todos conectados. Quando tu te dispõe a saber alguma coisa, tu vai ter uma ferramenta que responda. Mas é tu que escolhe essa ferramenta. Por isso que eu pedi para que vocês olhassem o programa Os Paranormais. Vocês viram vários tipos de mediunidade desenvolvida. Tinham sim pessoas que usavam tarô, o baralho cigano, né? Tinham outras que não usavam oráculo nenhum, só recebiam as informações através do mental, né? Então tem várias formas de saber a resposta, só que tu tem que definir onde que tu quer saber essas respostas. Quando eu compro um baralho, de forma inconsciente eu estou determinando, eu quero que o baralho me responda. Quando tu acende um incenso e observa a chama do incenso, eu quero que a fumaça do incenso me responda. Eu quero que a cristalomancia me responda. Eu quero que a água me responda. Eu quero que as nuvens me respondam. Eu quero que essas pedras no chão me respondam. Eu quero assistir alguma coisa na televisão que me responda. Eu quero que algum conhecido ou algum desconhecido venha até mim me respondendo, trazendo a minha resposta. Tu é que define. O autoconhecimento, ele só começa de verdade quando vocês passam a entender e a ter a curiosidade de saber como que a tua mente funciona. Como nós estamos todos conectados. E eu faço uma pergunta, quero saber da vida da Fernanda Pimentel. Fernanda Pimentel. Aí eu embaralho e me concentro na Fernanda Pimentel. Aí as cartas vão captar a energia da Fernanda. É a própria Fernanda que responde a tua pergunta. Quando eu olho para a foto de vocês no WhatsApp, porque é a única coisa que eu peço, uma foto de vocês de close e sozinhos, para eu poder ficar olhando. Então eu fico ali olhando e embaralhando, olhando e embaralhando. A tua energia vem até as cartas, tu mesmo embaralha para mim, porque foi tu que pediu a consulta. Eu capto a tua energia, essa energia vem para as cartas, embaralhando cada uma delas, por isso que eu digo que é tu que faz a tua própria consulta. Tu é que manda o baralho parar de embaralhar, tu é que dispõe as cartas na mesa e é tu que traz as palavras até o meu mental. Toda e qualquer consulta com qualquer tarólogo do mundo é feita da mesma maneira. É tu que faz a própria consulta. Mas Fernanda, eu fui em 2 cartomantes diferentes perguntando uma mesma coisa e as 2 me deram respostas diferentes. Por quê? Se fui eu que fiz a consulta e se essas pessoas realmente são capazes de ver o passado, o presente e o futuro, como é que uma mesma resposta pode ser diferente? Uma disse sim e a outra disse não. Deixa eu explicar para vocês como é que isso funciona. Tu procurou uma taróloga, a primeira, ela te deu uma resposta. Por que cargas d'água que tu procurou a segunda? Porque tu não acreditou no que ela falou? Porque os teus egos não queriam ouvir o que ela falou? Porque não era uma resposta que tu queria ouvir? O que aconteceu? Tu é que não acreditou na resposta, os teus egos é que não acreditaram. Se negaram a ouvir. E aí precisou de uma segunda, né, para tirar a dúvida. E aí tu ficou com mais dúvida ainda. Claro, a segunda te deu a resposta da tua própria mente. Não. Ou o sim. Eu quero que saia tal coisa. Se aquela primeira mulher me disse não e eu estou esperando, querendo ouvir um sim, então eu vou buscar uma segunda, uma terceira, até que alguém me diga o sim que eu estou procurando. Mas talvez a tua resposta verdadeira era o não. Não, ele não vai voltar. Não, tu não vai conseguir viajar. Não, tu não vai ter um emprego agora. Não, tu não vai ter filhos. Não, espera.
Mas não, eu quero um sim, eu quero que aconteça, então eu vou procurar alguém que me diga esse sim. Então tu acha. Mas não significa que seja a resposta verdadeira. O teu ego, a tua energia de querer um sim, é que foi lá para as cartas da segunda cartomante e materializou essa resposta. Então evitem procurar vários tipos de cartomantes para poder responder uma única pergunta. Toma uma só como a verdade, mesmo que seja a resposta que tu não quer, e fica com ela. Espera. Te dá o tempo, tá? Mas enfim, eu tô falando de símbolo, eu tô falando de carta, eu tô falando de premonição, eu tô falando de sonhos o tempo todo, porque é necessário que vocês entendam como a mente funciona. Sem entender o mecanismo da mente consciente e da mente inconsciente, vocês não vão de maneira alguma se autoconhecer. Vocês não vão entender por que é que vocês adoecem. Vocês não vão entender por que é que vocês perdem coisas, pessoas e oportunidades. Vocês não vão entender por que é que a vida de vocês, algumas situações na vida de vocês se repetem, sempre se repetindo, desde o início da vida até o final. Porcaria, mas isso aconteceu até o fim da minha vida, não aconteceu nada de diferente. É porque a tua mente não se tornou diferente, tu ficou viciada naquele padrão ali, querendo que sempre a mesma coisa acontecesse, dando a oportunidade para que a mesma coisa acontecesse, e tu nunca cortou o mal pela raiz. Tu nunca determinou, não, isso não vai mais acontecer comigo, eu não quero mais, eu vou ser diferente, eu vou ter uma pessoa diferente, os meus relacionamentos vão ser diferentes e eu não aceito nada menos do que isso. Tu nunca fez isso. Então o padrão volta até que tu aprenda a dizer não. Ou até que tu aprenda a dizer sim, depende de como é que é a tua vida, depende de qual é o teu problema. E eu não sei, eu tô aqui dando exemplos para que vocês consigam entender, tá? Então, é necessário que vocês entendam os símbolos, porque a mente inconsciente não trabalha com letras e não trabalha com números. Por isso que eu disse que era importantíssimo que vocês observassem os sonhos, os desenhos, todos os símbolos que acontecem em volta de vocês. Como eu disse, né, no vídeo passado sobre aquela moça que vivia perdendo a aliança. Não eram letras que estavam dando resposta para ela. Não eram números que estavam dando respostas para ela. Eram símbolos, simbologia, perder a aliança. Assim como eu tive também há poucos dias, inclusive, uma consulta onde uma moça teve uma desavença com um orientador da faculdade. Enfim, ela estava em dúvida se cancelava o curso ou se continuava, porém com um orientador diferente. Só que as cartas estavam bem claras, estavam dizendo que no fundo, né, lá no subconsciente, ela não queria continuar naquela carreira. Só que ela já tinha estudado tanto tempo que ela já não queria começar do zero de novo, numa outra cadeira, um outro curso, uma outra faculdade, né? E ela não queria fazer aquilo, e ainda tinha mais a opinião dos pais a respeito dessa troca, e ela não queria fazer aquilo ali, né? Mas enfim, como no subconsciente estava a informação, eu não quero, eu não gosto dessa profissão, eu já não estou mais certa se eu quero seguir adiante, então o teu subconsciente materializa ali no teu mundo real uma desavença com um orientador que prejudica os teus estudos, que faz com que tu não dê continuidade nos teus estudos, os teus estudos são interrompidos, e são interrompidos porque no fundo tu quer interrompê-los. É muito difícil para mim dar continuidade nos vídeos, podendo falar de outras coisas tão interessantes como expressões corporais, que é uma coisa que eu quero fazer com vocês, para que vocês possam ler as outras pessoas, sem precisar fazer nenhuma pergunta, né? Entender por que é que algumas situações acontecem na vida de vocês, bem específicas, sobre relacionamentos, sobre família, sobre trabalho, ou seja lá o que for, mas eu não posso seguir adiante enquanto vocês não entenderem como é que a mente funciona. Eu também, lá no meu Instagram, dei uma dica para quem tem Netflix. Eu não estou aqui sendo paga por essa empresa para poder falar dela, e que fique bem claro isso, eu estou falando por livre e espontânea vontade mesmo, e até porque é necessário. Eu pedi para que os meus seguidores assistissem a série Sense8. Se escreve Sense, S-E-N de navio, S-E e o número 8, Sense8, mas é em inglês Sense8, tá? Então, assistindo essa série, vocês vão entender ainda melhor
Uma coisa que eu recebi da espiritualidade que foi o seguinte: como vocês são uma coisa só, as habilidades que os outros têm, tu também pode ter. Mas tu precisa se sintonizar com a energia daquela pessoa. Fernanda, se tu é capaz de sintonizar a tua energia com a energia da outra pessoa, né, e canalizar a energia dela nas cartas, ter na tua mão a energia daquela pessoa, então tu também consegue adquirir as habilidades dela. O que ela sabe fazer, tu também pode, mas tu precisa intencionar, tu precisa pedir. Tu precisa canalizar a energia dessa pessoa para poder ter esses acessos. E essa série Sense8, que eu não lembro quantas... Tem 2 temporadas só, então é curtinha e ela já está finalizada, tá? Não é algo que vocês vão ter que esperar uma próxima temporada. Não, ela já está completa lá na Netflix, tá? Vocês vão perceber exatamente isso. Claro que tem uma questão de visitação. Sem sair do lugar, uma pessoa consegue visitar a outra num outro lugar do mundo. Isso também vai ser possível para nós. Então, se a Netflix achou que fez essa série completamente futurística, de ficção científica, mal sabe ela que não fez. Ela está falando do futuro da humanidade. Vai ser exatamente daquele jeito. E já poderia ter sido, já poderia ser se a nossa mente já tivesse sido controlada, se ela já tivesse sido entendida pelos seres humanos. Só que o que acontece? O ser humano não para questionar essas coisas tão simples como ficar procurando cartomantes para saber do futuro dela. Ela não para pensar como é que a mente dela funciona por algumas razões. Porque ela tem alguns problemas, alguns contratempos que precisam ser resolvidos primeiro, de acordo com o nível de consciência dessas pessoas. Primeiro lugar, a fome. Enquanto o ser humano estiver passando fome, ele não tem condições de pensar em como é que a mente funciona, em como é que a espiritualidade funciona, em autoconhecimento. Ele não quer saber, ele quer a barriga cheia. Enquanto existir fome, essas pessoas não vão mudar, não vão evoluir, não vão ter esses questionamentos. E depois de estar com a barriga cheia, eles vão pensar em ter dinheiro para manter a barriga cheia, para não ter que passar mais fome. Então eles vão procurar emprego, ou vão procurar algum tipo de auxílio do governo, vão fazer bicos, vão trabalhar, vão fazer o que for, mas as pessoas vão precisar de dinheiro para poder ter o mínimo de conforto em casa, que é a comida e as necessidades básicas, né? A água, a luz, enfim. Então nós temos 2 grupos de pessoas que não estão focadas no autoconhecimento, na espiritualidade, no domínio da mente por esta razão. Porque passam fome, outras porque precisam de dinheiro para não passar fome de novo, outras porque pensam em amor, relacionamentos afetivos. Então elas podem até não estar passando fome, elas podem até ter dinheiro, mas enquanto não têm um amor, por isso que elas procuram oraculistas, a maioria delas, para saber sobre vida afetiva, elas não param para pensar como é que a mente dela funciona. Como é que a mente delas funcionam, né? Plural. Elas não querem saber de espiritualidade, elas não querem saber de conhecimento, elas querem preencher o vazio emocional primeiro. Preencheu a barriga, preencheu a carteira, agora eu preciso preencher o coração. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas nós temos no mínimo 3 grupos de pessoas que sabe-se lá quantos milhões são que não estão focadas nesse assunto por causa dessas necessidades básicas. E existe todo um sistema, né, que é o que nós chamamos de Matrix, vocês podem chamar de governo, política, enfim, seja lá quem for, que não querem que essas pessoas saiam dessas 3 categorias. Elas vão continuar mantendo as pessoas com fome, elas vão continuar mantendo as pessoas com pouco dinheiro, elas vão continuar mantendo as pessoas vazias emocionalmente, tendo que preencher esses vazios com vícios, com jogos, com qualquer outra coisa, para não pensar em autoconhecimento. Porque se esses 3, né, no mínimo esses 3 grupos de pessoas saírem daqui, esse sistema perde o controle. Esse sistema começa a perder o controle. Então eu peço que vocês reflitam muito bem sobre isso.
Eu vi que, embora o canal tenha hoje mais de 12 mil inscritos, o número de visualizações é muito baixo. Eu não sei onde essas pessoas estão, mas os vídeos têm tido em torno de 300 a 1000 visualizações. Onde estão essas 11 mil pessoas? O que é que elas estão fazendo? Por que é que elas não estão focadas em autoconhecimento? Eu espero de todo o coração que elas tenham achado um outro canal bem mais interessante do que o meu. Com pessoas que expliquem de uma maneira muito melhor, mas que não tenham desistido do autoconhecimento. Mas se elas não estiverem nem no meu canal, nem em outros canais, então essas pessoas estão preocupadas com a fome, estão preocupadas com o dinheiro, estão preocupadas com o amor. Elas voltaram a ser dominadas. E este último detalhe foi importantíssimo para vocês entenderem o porquê é que o ser humano ainda não mudou. Porquê é que a gente não é capaz de viver como na série Sense8. Não por enquanto. Esqueci de um detalhe, aliás, lembrei, né? Porque se eu tô falando é porque eu lembrei, mas eu esqueci de falar antes. Que existe um filme, para quem não tem Netflix, tá? Que vocês podem assistir também, que já vai ajudar bastante a entender sobre essa coisa de mente, energia, conexão, mundo espiritual, que é Profecia Celestina. Esse filme também está aqui numa playlist do meu canal chamada Documentários e Filmes Espiritualistas. Eu não lembro muito bem qual foi o título que eu dei para essa playlist, mas acho que foi esse. Então dá um pulinho ali na playlist, procura Profecia Celestina. Se não estiver ali na playlist, caso alguém tenha excluído, porque a playlist não é minha, está no meu canal, mas não fui eu que postei esses vídeos, vocês podem procurar no Google ou no YouTube, que com certeza vocês vão achar. Por favor, não desistam. Não desistam, porque quando vocês não desistem, né, quando vocês persistem em autoconhecimento, vocês estão me dando também razão para continuar. Enquanto eu tiver para quem falar, eu continuo o meu trabalho. Porque o trabalho de taróloga, a própria espiritualidade já me disse que está com os dias contados. E só está com os dias contados porque eu já entendi como é que as cartas funcionam. E quando vocês entenderem que vocês não precisam mais de tarólogos, de nenhum oraculista, vocês também vão deixar de procurá-los. E deixando de procurá-los é sinal de que vocês passaram para um outro patamar, que é o de autoconhecimento. Eu não preciso que outra pessoa me diga para onde a minha vida está indo. Eu sei para onde ela está indo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou sentindo e eu sei o que eu estou pensando. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e qualquer coisa eu estou por aqui. Um beijo.